Tricotar. Oferecimento Alhambra Móveis, 40 anos cada vez mais nova. Clínica Mitra, a melhor equipe de medicina integrativa, referência em terapias injetáveis e hormonais. Espaço Taori, estrutura completa com áudio e iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço para tornar o seu evento inesquecível. Olá, seja muito bem-vinda e também muito bem-vindo a mais um Tricotar. Toda terça-feira às 5 da tarde, um programa inédito aqui na TV Cultura com reprises aos domingos às 10 da manhã. No programa de hoje nós vamos falar sobre a participação das mulheres na política. Fica comigo que está começando mais um Tricotar. Começando então o nosso Tricotar de hoje, deixa eu apresentar as minhas convidadas. Juliana Costa, que é a nossa cirurgiã dentista. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada, Van. Mais uma tarde gostosa, hein? Angélica Labruna, que é a nossa tricoteira expert, com a gente aqui nesse programa também. Seja bem-vinda. Obrigada, Van. Mais uma tarde aí juntas. E a nossa convidada de hoje é a Renata Bravo. Ela já esteve na rádio, já esteve na internet, já esteve aqui e está de volta, que é a nossa atual vice-prefeita e agora vereadora eleita. Seja bem-vinda. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada por essa oportunidade e por ter o privilégio de acompanhar a história Tricotar. É verdade. Eu falo, Tricotar tem algumas madrinhas. Eu considero você uma delas. Muito obrigada. Bem, meninas, hoje é um assunto que eu sentia vontade de falar. A gente está gravando aqui, né? Ainda temos aí a segunda, Nossa, fugiu a palavra? Segundo turno das eleições, a gente está gravando aqui, teremos segundo turno ainda em algumas cidades aqui da Baixada Santista, mas eu senti muita vontade, eu falei nada melhor do que a Renata para falar sobre esse assunto, que é a questão da participação feminina na política. Renata, primeiro faz um pouquinho aí um parâmetro da tua trajetória, né, enquanto vice-prefeita e agora vereadora eleita. Sim, a gente começa como vice-prefeita em janeiro de 2021 e naquele momento pandêmico a gente teve todo um trabalho que não tinha como ser diferente de proteção às pessoas em função da pandemia, mas nós tínhamos naquele momento também uma explosão de casos de violência doméstica muito trazido em função do confinamento das famílias que se passavam naquele momento. É verdade. Então, durante esses anos aí de governo, muito do nosso trabalho foi dentro de uma rede de proteção e de construir e avançar e fortalecer essa rede de proteção voltada aí a todas as mulheres, principalmente motivado por essa questão da violência. Só que quando a gente toca na questão da violência, eu costumo dizer para a equipe que a gente sempre trabalha, que quando a gente puxa a questão da violência, eu me sinto às vezes trabalhando com a pontinha de um iceberg. Quando a gente começa a puxar, outras questões também afloram, tão importante na vida de muitas mulheres. E esse cenário político não é diferente disso, né? Acho que desde o primeiro momento que eu tive a oportunidade, o quanto eu conversava com muitas mulheres, a importância das mulheres terem uma participação política. Acho que nós já falamos disso em outros momentos, sim. Mas e dizer que também a participação da mulher politicamente não significa, num primeiro momento, colocar o nome à disposição para participar de um processo eleitoral. Uhum. Mas o quanto é importante termos mulheres envolvidas dentro dos seus projetos, dentro das suas áreas de atuação, mas ter uma fala política. Isso é um cenário importantíssimo e eu acho que cada vez mais a gente traz a mulher para ocupar espaço também. Meninas, como que é essa visão para vocês? Como que vocês enxergam isso? Às vezes é algo que a gente fica muito distante, muitas mulheres também, por conta de todo o histórico também, eu acho, né, mulheres demoraram a ter um direito de voto, muitas vezes não se veem participativas desse processo. Eu falo, eu não tenho interesse nenhum em me colocar à disposição para eleger para qualquer cargo, mas eu me sinto na obrigação de fomentar isso. Como que é isso para vocês? Queria ouvir de vocês um pouquinho.
Ju, vai. Eu acho que não só na política, como em tudo, né? Assim, eu venho de uma especialidade que é a cirurgia bucomaxilo, que era praticamente dominada por homens, por exemplo. Quando as mulheres entravam, elas tinham poucas oportunidades, inclusive de cirurgia, assim, era ficado meio de lado. Hoje as coisas estão mudando, mas ainda é difícil. Né? Então parece que a gente tem que provar ainda mais que a gente é capaz, tem que provar que a gente tem habilidade, que a gente pode ser tão bom quanto, então parece que a gente tem que estar sempre provando, né? E eu acho que o fato de você ter uma mulher ali na política, ela vai trazer essa visão mesmo, né, da mulher, vai oferecer mais recursos, assim, dar mais oportunidade para as mulheres, né? E você, Eu Angélica? vejo que a gente vem lutando, né? Muito tempo a gente vem lutando, cada uma no seu espaço, no seu nicho de trabalho, na vida familiar também, né? E na política mais ainda, né? Visto que em Santos foram apenas 2 vereadoras mulheres que entraram, né? Sim. Então ainda é um universo extremamente masculino, que a gente tem que lutar diariamente para se fazer presente e importante. Eu fiz questão até de fazer uma pesquisa rápida, né? Santos tinha 3 cadeiras de vereadora, atualmente somente 2. Cubatão não elegeu nenhuma mulher, era somente uma, não elegeu nenhuma. São Vicente também nenhuma vereadora eleita. Praia Grande, 3. Guarujá é que, né, você comentou que eu acho que teve uma representatividade maior, Sim. né? Então a gente vê que ainda está muito longe do ideal. O que você acha? O que você acredita que isso... Eu fiz questão de votar em mulher vereadora, tá? Para prefeito não, porque nem tinha onde eu voto, mas para mulher eu fiz questão de votar em mulher. Tem ainda essa coisa de mulher não votar em mulher? Tem um pouco da mulher participar mais. Tá, também, né? Também. E tem um detalhe importante também, que a gente percebe que essa eleição principalmente para vereador, eu passei isso agora participando do processo eleitoral, muitas pessoas decidem o voto para vereador nas vésperas da eleição. Ou no dia, né? Diferente do que acontece para a eleição para prefeito. Prefeita, de todos os municípios, essa discussão acaba tomando espaço das pessoas, a discussão das pessoas acaba ficando muito na eleição majoritária, e a eleição para vereador acaba passando, de certa forma, até de uma forma mais singela, até, não tão percebida. Então eu percebia que às vésperas da eleição, quase 50% dos eleitores se dizia não saber em quem votar para vereador. Então também as pessoas entendem a importância da Câmara Municipal, que eu acho que isso falta. Nós tínhamos 3 cadeiras, com mulheres, 2 não votam, que uma é a Thelma, também candidata a prefeita, outra a Audrey, que candidata a vice do Rogério, e a Débora Camilo, que foi a vereadora mais votada no município. Então, e o município, pela 2ª vez, tem uma mulher como a vereadora mais votada. Em 2020, a Thelma foi a vereadora mais votada, e agora, 2024, a Débora Camilo. Mas perdemos uma cadeira. Em contraponto, eu faço também uma observação, que nós temos hoje um número maior de mulheres atingindo um número maior de votos. Hoje nós já temos 2 mulheres como suplentes, como as primeiras suplentes. Em outros anos não tínhamos. Nós tivemos chapas de vereadores, porque todos que acompanham sabem que cada partido tem que ter uma chapa de vereador minimamente com 30% ocupados por mulher. Nós já temos mulheres que representam projetos, que representam trabalhos, coisa que antigamente nós não tínhamos. Então, por mais que nós tivemos, sim, uma perda de perder uma cadeira, eu tenho certeza que nós já temos um número maior de mulheres engajadas no processo da vereança. E eu acho que é esse trabalho que a partir de agora a gente tem como desafio manter, para que a gente cada vez mais, a cada processo eleitoral, tenha um número maior de mulheres. Eu acho que em todo, né, como a Ju comentou, dentro da área dela, Angélica, você acha que é uma área completamente oposta? Nós dominamos, né? Os homens estão chegando, eu sou personal organizer, os homens estão chegando devagarzinho, mas nós dominamos ali, damos o checkmate, né, para tudo que tem que ser feito, e criamos nossas regras também, enfim, todo o nosso nicho de trabalho,
Mas os homens estão chegando devagarzinho também. Tem alguma relação dentro do seu trabalho, por exemplo? São mais mulheres que contratam o teu serviço ou tem homens também? Aí é curiosidade. Depende do serviço, né? Se é um serviço de organização para divórcio, né, divorciados, vem muito mais homens me procurar. Tá. Né? Se é um serviço de organização de rotina, aí são mais mulheres. Então depende muito do tipo de serviço. Legal. Uma questão que a gente comenta também, né? A participação feminina. A gente sabe que avançamos bastante. Existem ações para fomentar a participação, Renata? Como é que é isso? Sim, sim. Pelo município, através mesmo dos próprios serviços ofertados, existem algumas atividades importantes das mulheres participarem, né? A Secretaria da Mulher organizou ainda esse ano um curso de políticas para mulheres. Então, era um curso em módulos, 2 aulas por semana, um curso gratuito, e que fazia uma discussão do processo político, né, do que se trata a democracia, quais são as importantes pautas que precisam ser discutidas, e não estávamos falando de política partidária, estávamos falando de participação política mesmo. E a gente teve cerca de 50 mulheres participando desse curso. Então já é uma iniciativa, né? A própria criação da Secretaria da Mulher no município de Santos foi pioneiro. Não existe outro município na Baixada Santista que tenha uma secretaria municipal voltada para assuntos das mulheres. E aí também é importante dizer que a Secretaria da Mulher acaba sendo um ponto focal, porque a gente pode levar a discussão para todas as secretarias, né? Quando a gente fala de um processo em rede para incentivar mulheres, a gente precisa abrir frente na Secretaria da Educação, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Cultura, na Secretaria de Esportes. Então, todo esse trabalho, ele precisa sempre ser pensado aonde as mulheres estão e aonde a gente deseja incentivar para que elas estejam. Né? Muito interessante, né? E quando a gente fala de Santos, né? Santos é pioneiro na criação, e as outras cidades, por que não copiam isso, né? Coisa boa, eu acho que deveria ser realmente copiado, né? Quando a gente fala de política, de estar à frente, você foi uma vice-prefeita muito atuante, né? Diferente de... Acho que vocês também acompanham aqui, né, meninas? A gente sempre fala, como que a Renata, ela está presente em tudo, ela dá conta de tudo. Mas quando a gente fala de desafios para as mulheres dentro da política, nessa tua experiência, o que você pode destacar? Sim, não tenha dúvida que ainda é um ambiente com um número muito maior de homens do que de mulheres, né? E eu acho que é por isso que a gente precisa fazer esse movimento para trazer mulheres, mas é um ambiente que também, aí eu acho que a nossa responsabilidade enquanto mulher é também mostrar para os homens como eles fazem parte desse processo. Porque eu me lembro que em janeiro, quando a gente tomou posse, a gente faz um discurso na Câmara Municipal, né? Quando a gente é empossado pelo cargo. E eu disse naquele momento que o nosso trabalho, nosso grande desafio é trazer homens e mulheres para essa discussão. Porque a gente tem sim uma emergência. Uma emergência é cuidar de mulheres, entender aonde elas estão passando suas dores. Mas a gente precisa fazer um movimento de trazer os homens para essa discussão, porque não é apenas nós falarmos de nós para nós mesmos, né? E é uma conscientização. É uma também, conscientização. Né? E eu acho que o desafio maior desse trabalho é entender que nós não vamos mudar nada da noite para o dia. Mas a gente tem que plantar algumas sementes, a gente tem que plantar algumas discussões para trazer toda uma sociedade para fazer essa discussão. Né? É inadmissível todo dia de manhã a gente acordar com um caso de feminicídio na TV. É inadmissível todo dia a gente ver nas redes sociais alguns casos de mulheres que foram ou maltratadas ou que não teve espaço para se posicionar, não teve espaço de voz. Então, tudo que a gente puder falar, e aí é muito bom quando você abre o teu programa para trazer essa discussão, porque é outro viés. Acho que o poder público precisa se posicionar e os veículos de comunicação, quando abrem espaço para a gente estar trazendo essa pauta, é importantíssimo. Foi exatamente o que você falou. Cada profissional no seu lugar, mas trazendo a importância da sociedade como um todo, parar de fazer violações de direitos e executar e ter um espaço para todo mundo. Porque ninguém aqui fala de guerra, não é guerra. Não, guerra dos sexos, mulher e muito... homem, a questão não é essa. É questão de ter uma sociedade mais justa. Sim, e uma coisa que a gente sempre discute aqui no Tricotar é isso. Eu acho que o movimento, o feminismo, ele tem o seu valor,
Mas aqui a gente fala sobre igualdade, não é, vamos tirar os homens, não, é igualdade de espaço, de oportunidades, de fala, né? Tanto é que a gente pensa até em começar a trazer homens para sentar aqui na bancada também, porque é justamente isso, né? Verdade, queria ouvir de com vocês. certeza. Renata, como é que é o dia a dia, você, né, como minoria, né, sendo mulher, como é que é o dia a dia lidar, assim, você sente algum tipo de preconceito, um tratamento diferente por parte dos homens? Eu acho que eu já senti mais. Hoje não, mas tudo também são passagens e aprendizados, né? Eu costumo contar de uma história rapidamente. Eu estava numa reunião com quase 9 homens e precisava se fazer uma ata da reunião. Todos olharam para mim e disseram: "Você faz?" E eu disse: "Não, não faço." Maravilha. Porque às vezes nós temos que nos posicionar. Veja, nada contra fazer ata, nada contra fazer este papel, mas naquele momento a interpretação é a única mulher da sala, ela então quem vai fazer. Ela é quem vai fazer. Então, por vezes, cabe, e talvez exija de nós, quando ocupamos esses cargos, de tomar essa posição, né, de tomar alguma voz um pouco mais firme, porque quantas vezes a gente já escutou que também se alterar a voz, ou se esbravejar, como muitos podem fazer, vão dizer que está dando chilique, ou vão dizer que é chiliquenta. Então você ainda tem que ir com muita habilidade para fazer as suas conquistas, mas eu acho que conforme você vai apresentando o trabalho e apresentando os motivos pelos quais você está lá, o cenário vai mudando, e é por isso que tem espaço para muitas mulheres poderem também ocupar, porque é de trabalho que nós estamos falando, né? Nós não estamos falando de, como a Vanessa falou, de uma competição. Sim, né? E acho que a partir do momento que, é óbvio que a gente precisa em alguns momentos se impor um pouquinho comprovar, mais, né? Mas também se colocar, se posicionar, eu acho que faz toda a diferença. A gente está chegando aqui no finalzinho do primeiro bloco. No segundo bloco, eu quero ouvir bastante sobre a Secretaria da Mulher, e eu gostaria de falar também sobre a questão da violência contra as mulheres em todos os aspectos aí, porque a Renata tem bastante coisa para contar pra gente. A gente vai para um break e a gente já volta. Estamos de volta então com o Tricotar, hoje com as minhas tricoteiras aqui, Juliana Costa, nossa dentista, Angélica Labruna, que é a nossa personal organizer, e a nossa convidada de hoje é a Renata Bravo, que é vice-prefeita de Santos, vereadora eleita. A gente está falando sobre a participação das mulheres na política, e a gente saiu o primeiro bloco, eu gostaria de trazer agora, falar sobre o papel da Secretaria da Mulher, mas na questão da violência. A gente sabe o quanto a gente já avançou em relação a isso. Eu vou fazer um resumo assim muito pessoal de algo que aconteceu comigo, e eu acho que toda mulher já passou por algum tipo de violência. Eu confesso que quando eu fui, né, agredida por uma pessoa, uma figura pública, e eu não soube como reagir naquele momento, né? Mas o que me impressionou foi a quantidade de mulheres, a partir do momento que eu publiquei um vídeo, me mandando mensagem falando: eu te entendo perfeitamente porque eu já passei por isso, eu te entendo perfeitamente. Foram muitas visualizações e muitas mulheres falando sobre isso. Renata, dentro desse papel da secretaria, toda vez que a gente fala sobre violência também da mulher, eu acho que a mulher, quando ela tem poder também de se manter, de se sustentar, isso também traz uma segurança. Como é que vocês trabalham isso lá? Olha, você toca num ponto, Vanessa, que é importantíssimo, né? Porque quando a gente tem alguns dados importantes para ser ditos. A cidade de Santos é a cidade mais feminina do país. Sim. Dentro da proporção homens e mulheres, Santos lidera essa proporção. Então, a gente tem hoje na cidade cerca de 33, 34 mil mulheres a mais do que homens. A cidade de Santos tem dados da Delegacia da Mulher que todos os bairros do nosso município têm registros de violência contra a mulher. A gente tem um outro dado onde
68 mil lares santistas, mulheres são arrimo de família. Então a gente tem alguns dados que vão pontuando o nosso trabalho. Mas a gente também tem algumas dificuldades que são sociais. As mulheres que são agredidas e que têm uma agressão física, ela imediatamente vai para uma unidade de saúde ou vai para uma delegacia de polícia e é feito o boletim de ocorrência, ela é atendida porque ela tem agressões físicas e ela precisa ser cuidada. Como falar das mulheres que sofrem uma violência psicológica, uma violência patrimonial, violências essas que acontecem, mas que não deixam marcas. Aonde está a nossa herança cultural, né? Nós herdamos, enquanto mulheres, herdamos uma herança em de que a mulher tinha a sua submissão, de que a mulher não podia se manifestar, que mulheres julgavam mulheres, né? E eu acho que hoje esse cenário já enxergo de uma forma um pouco mais positiva, né? Porque quantas mulheres começam a contar para suas amigas que estão sofrendo uma violência psicológica e muitas não percebem e digam, será que você não está vendo coisa onde não tem? Será que você não está enxergando? Porque veja, ele é tão carinhoso com você, ele é tão atencioso. Não te falta nada em casa. Não te falta nada em casa. Eu acho que isso Seus filhos têm tudo. Pensa Então, bem, ruim com ele, pior sem ele. Já escutei isso e é desesperador quando a gente escuta de uma mulher. Vocês assistiram o filme Assim que Acaba? Não, ainda não. Indicação, então, para toda mulher, não só para toda mulher, para homem também, tá? Assistam. Fala sobre violência e o quanto ela se questiona se realmente aconteceu. Será que é verdade? Será que eu não estou exagerando? A gente está cansado de ver depoimento de mulheres que sofreram algum tipo de violência, uma ameaça ou um grito, e delas pararem, eu acho que ele chegou nervoso do trabalho, amanhã ele vai estar melhor. Né? Meninas, às vezes é uma sequência de atos que vai terminar onde? Numa agressão física. Sim, né? E eu não sei, né, se vocês quiserem compartilhar alguma história, fiquem à vontade. No meu caso, chega um momento que você se vê tão impotente diante de algumas coisas, que a gente começa a se questionar, nossa... Será que eu tô errada, né? Ai, será que eu não tô exagerando? Ai, será que... Olha que boicote. Que boicote. Né? E como isso é sério. Como a gente precisa falar muito ainda sobre isso, até para encorajar, porque eu compreendo quando você fala. E é muito porque difícil, exatamente, dá a impressão de que a gente perde o chão, e aí a gente começa a se questionar se o que a gente passou, de fato, é real, se a gente não está potencializando. Né? Então a gente começa a se boicotar do tipo, como é isso? Eu vou mais além, sabe? Às vezes eu tenho 2 meninos e 2 meninas. E eu fico o tempo inteiro me questionando a criação. Porque esses homens foram criados por mulheres. Avó, madrinha, mãe. E muitas vezes repetem o que viram em casa. Exatamente. Muitas vezes repetem o que viram em casa. Então a situação é muito lá atrás, né? E aí eu sempre tenho esse questionamento comigo mesmo na minha maternidade. Se eu faço igual... Se eu passo mais a mão na cabeça do filho homem e sou mais, assim, severa com as meninas. Eu fico sempre me policiando, porque o homem, um dia, ele foi criança e foi criado por uma mulher. Sim. E quais são os limites dessa relação também, né? Você sabe que por conta dessa discussão, por conta de toda a discussão do governo com relação à pauta da mulher, à proteção, a Secretaria de Educação começou esse ano um trabalho... nas 87 unidades municipais de educação do município, ela começou um trabalho, eles têm um projeto chamado Santos à Luz da Leitura, e esse ano o tema do projeto é sobre o olhar feminino. Então todas as escolas estão fazendo um trabalho, fazendo uma análise, mulheres na literatura, mulheres na cultura, mulheres da comunidade, mulheres que foram líderes, mulheres cantoras, cada escola teve a liberdade de decidir quais mulheres iam estudar. E o que está saindo como fruto desse trabalho? Crianças de 9 e 10 anos, entendendo a participação de uma mulher que lá atrás perdeu a vida para hoje ter um protagonismo, né, para que outras mulheres tenham protagonismo, e eles já começam. Aí
é que está o grande valor deste trabalho. Os meninos já começam a fazer fala de qual é a importância de respeitar as mulheres, qual a importância de trabalhar junto com as mulheres, porque na nossa cabeça só faz sentido fazer um trabalho quando a gente começa lá de baixo, porque assim, não é um trabalho efetivo que talvez essa gestão vá apresentar, mas são trabalhos plantados, sementes plantadas para que esses meninos lá na frente não repitam o que muito provavelmente viram seus pais fazer em casa. Então a gente tem que acolher a mãe, que por alguma coisa, algum motivo fez necessário, e também falar dentro das escolas a importância dessa formação. Né? Claro, muito vem de casa, mas muitas mulheres não conseguem fazer essa fala porque sofrem violência. Como é que elas vão levar isso para os filhos? Né? E nesse momento eu entendo que o poder público precisa estar junto e precisa complementar, não é responsável, mas complementar essas ações, justamente pelo que você falou, porque está também na educação de meninas e meninos. Eu acho que é fundamental estar na educação, primeiro porque assim, é óbvio, a gente está aqui, nós estamos num lugar diferenciado, sem dúvida, né? Nós trabalhamos, nós temos a nossa formação, nós temos a nossa independência, isso não significa que a gente está livre de passar por qualquer tipo de violência. Foi o que você falou, né? Se nós de um lugar de privilégio, com uma condição, com conhecimento, quando passamos determinadas situações, sentimos opa, o que eu tenho que fazer? Imagina as pessoas que não têm acesso à informação. Por isso que cuidar, né, igual você fala do seu filho, você tem um filho pequeno também, a partir do momento que a gente pensa na educação lá atrás, essas crianças, né, que são a próxima geração aí de sociedade, já vão talvez achar, opa, isso não pode acontecer, isso aqui, isso não é normal, né? Enfim, Angélica tem filhos? O meu filho de 10 anos participou desse projeto que você acabou de mencionar, Mulheres em Destaque, Mulheres, foi lindo, e ele chegou em casa, no final desse projeto todo, ele chegou em casa e falou, mamãe, eu sinto muito orgulho de você. Olha que lindo. Né? Porque você faz de tudo para não faltar nada para mim. E aí veio o material todo, né? Mulheres em Destaque e tal. Eu falei, sementinha já está ali. É isso. Foi muito bom esse projeto. Meu filho, por exemplo, a sala dele são 15 meninos e 3 meninas. Então, vou confessar assim, tem casos, exatamente que você relatou, assim, de crianças que levam para a escola o que... provavelmente o que acontece em casa, que a gente não sabe, mas é claro que a gente sente isso. E a convivência é difícil. É difícil porque acontece, as meninas acabam meio que virando meninos. Você vê que elas começam a se comportar como meninos, né? E não adianta, é diferente. O comportamento é diferente. Sim. Eu vou lembrar de um outro exemplo. Uma criança de 5 anos, numa escola municipal, chegou em casa reclamando para a mãe, dentro da fala dela, dentro da condição de uma fala de uma criança de 5 anos, mas relatou um caso de racismo dentro da escola. Claro que a mãe ficou brava e foi na escola tirar a satisfação. E aí eu fico pensando, se uma outra criança de 5 anos cometeu um ato racista, ela não tem tempo de ter formação e entender o que é racismo. Certamente ela está reproduzindo daquilo que ela viu. Então, o quanto nós temos, e aí, todo um trabalho, de novo, da Secretaria da Mulher, Secretaria da Mulher, Cidadania, Diversidade e Direitos Humanos. Legal que entra a diversidade também. Muito, acho que foi um ganho muito importante para nós também falar da diversidade, né? Falar da diversidade, falar da inclusão, falar de um combate ao racismo, que é importantíssimo a gente falar. Então, por isso que, quando eu comecei o programa, eu disse, às vezes a gente puxa essa pauta da mulher e parece só a pontinha de um iceberg mesmo, porque quando você puxa outras questões, vem também, né, para falar, por exemplo, as mães atípicas, né, as mães com crianças com deficiência, o quanto dessas mães não sofreram violência ou foram abandonadas por seus companheiros quando do diagnóstico dessas crianças. Já é uma violência brutal. Então, normalmente a nossa sociedade tende a dar um pouco mais de espaço para as violências que são físicas. Mas a gente sofre algumas violências que a gente precisa acolher também
essas mulheres. E que dói tanto quanto uma violência física, gente, sabe? Dói. Eu sei porque quando aconteceu comigo eu não imaginava. Eu falei, parece que a gente leva uma surra mesmo, é horrível. E é muito Que mais difícil de você situação. identificar. Né? E como que a gente quantifica isso? Como que você demonstra isso? Como que eu vou provar isso? Porque no meu caso também tinham homens em volta e nenhum homem falou nada. Isso é difícil também, né? Pra gente, enfim. O que a gente pode fazer para fomentar a participação de mulheres na política? Nós temos os conselhos municipais. Angélica, nunca pensou em ser candidata? Nunca pensei. Eu acho que é muito estudo, uma dedicação, assim, é uma entrega e doação. Olha como já é a mulher, né? É muito estudo, é muito estudo, é muita A mulher coisa, é diferenciada. Porque a demanda da mulher já é muito grande. A mãe solo tem uma demanda dobrada. Então, eu imagino que para entrar nesse universo, você precisa estar ali mergulhada. Eu tenho a minha opinião, tá, Renata? Eu vou perguntar para você. A mulher na política, ela é mais dedicada também do que o homem? Eu não sei se você vai poder falar. Eu posso. É muito mais. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Não vamos generalizar, né? Sem generalizar, porque eu acho que nós temos pessoas também extremamente comprometidas. Sim, eu acho que a escuta da mulher é diferente. Né? Eu acho que a escuta, a forma como a mulher escuta e a forma, pelo entendimento de algumas dores que são nossas, acaba tendo uma diferença. Sim. Né? Mas eu também percebo já hoje, justiça já feita, um movimento de homens que estão na política e que já entendem a importância de estarem nessa pauta também. Porque é uma pauta de todos. Essa é a grande importância. É a gente trazer pessoas para estarem juntos nessa pauta. Mas uma comprovação foi a Angélica, que eu preciso estudar. Tem dedicação, a gente se dedica muito a tudo. A mulher tem esse diferencial. Acho que é um perfil também, é um perfil, né? É um perfil também, né? Sim. Ô, Ju, a gente está chegando no finalzinho aqui. Renata, eu vou querer saber de você, para a gente finalizar, como é que vai ser essa transição aí do executivo para o legislativo? O que você está pensando aí? Ju, traz as novidades do teu trabalho, porque a gente está falando de mulher, a gente está falando de protagonismo, e você deixa a mulherada mais bonita e isso ajuda também. Ajuda, né? Autoestima, né? Eu acho que 90%, né, dos meus atendimentos são mulheres. A mulher, ela realmente procura mais isso, né? Se cuidar, se amar. E a gente percebe isso, assim, mulheres que passaram por alguma questão, ou divórcio, ou violência, e quando elas conseguem sair desse ciclo, né? Elas realmente querem cuidar, querem se cuidar, assim. E aí o meu trabalho é esse, né? É fazer com que elas se sintam não mudadas, porque o meu intuito não é mudar, né? Se sintam mais bonitas, mais atraentes, mais poderosas, né? Confiantes, exatamente. Quando a mulher se sente bonita, ela se sente confiante, né? É diferente. Eu tô falando isso porque quando eu saio da Ju, eu saio assim, me sentindo mais linda, mais confiante. Angélica, tem vídeo seu hoje? Da Expert? Hoje eu trouxe para fazer aqui, mostrar, ensinar. Já é agora? É agora? Pode ser. Então tá aqui no meu cantinho. Foi surpresa até para mim esse, hein? Olha! O que eu trouxe para a gente estar discutindo, né? Quando falam de organização de meias. Jesus! De meias. Sempre, assim, quase 100%, eu chego na casa da cliente, a meia tá dobrada, uma bolinha. E isso o quê? Estraga o elástico da meia. Então eu trouxe na colmeia, que você pode organizar na gaveta, né? Colocando em colmeia, porque você consegue organizar mais peças, principalmente quando a gente tem pouco espaço. Como é a dobra correta da meia? Para que essa meia tenha mais durabilidade e não estrague aqui a parte do elástico. Então, o que eu faço? É muito simples. A meia, normalmente todo mundo faz assim, né? Coloca ela de lado. É errado. A gente tem que organizar a dobra como se calça a meia, assim, ó, de frente, tá vendo? Então, eu pego o calcanhar com calcanhar, os dois calcanhares, e faço somente essa dobra aqui, evitando que o elástico se
danifique. É mais tá? fácil, né? É muito mais fácil do que fazer aquela bolinha. Por quê? Imagina, essa quantidade de meias que eu tenho aqui, todas em formato de bolinha, vai ocupar muito mais espaço na gaveta. Tem uma meia maior aí? Não, eu trouxe uma meia menor, Tá. que é sempre a maior dificuldade. Essa meia que não tem a parte de cima, né? Ela é aquela meia Do dedinho. invisível, Sapatilha. isso, a meia invisível. A mesma coisa, ó, sempre assim, de frente pra gente, calcanhar com calcanhar. Eu posso dobrar assim, mas eu não quero que apareça essa abertura. Então eu coloco uma dentro da outra, porque ela é menorzinha. Então eu coloco assim, ó, uma dentro da outra e faço a dobra. Tá? Olha que legal. As meias que tem a marca, né, aparente, é até legal porque elas ficam visíveis e eu consigo rapidamente identificar qual é a meia que eu vou usar. Eu amei. Gostou? Eu não fazia bolinha não, mas aí eu perdi, assim. Perdia o outro pé, Não fazia né? bolinha, só jogava na gaveta. Aí se você joga na gaveta, não vai achar outro pé nunca mais. Juliana me entregando assim, não é, Juliana? Eu não falei nada. Eu tenho uma gaveta para as meias, pelo menos as meias não se perdem. Que bom. Então, Mas eu vou todas comprar lá. essas colmeias. Você também pode organizar em cestinhos, Tá. né? Cestinhos Amei. também, mas você limita, assim, delimita mais o espaço, aí evita que você vá perder o outro pé da meia. Amei essa dica. Tá bom? Muito bom. Obrigada. Renata, vamos lá, vereadora agora. Sim. O que você está programando? Tenho que tudo? dizer que o tricotar é incrível, porque eu já vim aqui, já aprendi. Além de uma discussão inteligente, eu já aprendi a me maquiar aqui. É verdade. Eu já estou aprendendo a me organizar, isso é sensacional. Renata, de um papo sério, a gente também pode descontrair um minutinho, né? Para com falar um pouquinho certeza, do nosso Porque universo são também. assuntos, é o universo feminino. É isso, Tá todo exato. mundo é junto isso. aí. E tudo se junta, É e tudo se verdade. une. Mas, assim, objetivamente, Vanessa, encerro o meu mandato como vice-prefeita até 31 de dezembro e depois inicio o meu mandato como vereadora na cidade, obviamente defendendo a pauta das mulheres, cidadania e direitos humanos, mas tendo que ter um olhar importantíssimo para todas as pautas que são importantes na nossa cidade. O vereador tem uma contribuição importantíssima na evolução da cidade e é esse que vai ser o meu papel. Porque agora você vai para o legislativo, mas não dá para você parar, né, de levantar aí a bandeira das mulheres, mas agora você tem que ter um olhar... Pelo contrário, eu acho que muito do trabalho que foi feito, nós tínhamos 3 vereadoras na Câmara dando suporte. Agora, eu só me vejo de um outro lado, Que bom. né, dentro de um trabalho que eu sei, um trabalho do governo que foi feito, aonde eu posso efetivamente avançar. O município de Santos tem uma legislação de proteção à mulher que é riquíssimo, mas a gente constantemente precisa estar revisitando e avançando para que as coisas não fiquem atrasadas. Muito feliz, parabéns, Obrigada. sempre, desejo Obrigada. ainda mais sucesso, ainda mais sorte. Obrigada. Já volto, deixa eu fazer um agradecimento aqui aos nossos parceiros, agradecer aos nossos patrocinadores, Espaço Taori, que tem uma estrutura completa com áudio, iluminação, vídeo, flexibilidade de espaço, tudo o que você precisa para realizar o seu evento. Alhambra Móveis e Caioa, que são responsáveis aqui pela ambientação do nosso cenário, e a Clínica Mitra, que é referência em terapias injetáveis e hormonais. Agradecer aos nossos parceiros, Ermelinda Conceito, que é uma nova parceria que está chegando, que está me investindo, uma loja que fica ali no Supercentro Boqueirão, moda para todas as mulheres, vai lá que vocês vão gostar. Aliada Semijoias também, sempre com essas peças lindas, compondo os meus looks, entrega para toda a Baixada, para o Brasil também. A Giovana Leite, agora eu tenho uma exclusividade aqui que vem realçar. Você está pensando em realçar a sua beleza, ó, com requinte, elegância? Atendimento personalizado para noivas autênticas em Santos e todos os tipos de maquiagem também para qualquer evento. Giovana Leite. Alice Salazar, que fica ali no Shopping Parque Balneário, que também cuida da make das nossas tricoteiras. Turbine Mídia, que é especializada em estratégias para as redes sociais. E Clínica Juliana Costa, da nossa tricoteira também, especialista em harmonização orofacial. Ju, obrigada. Prazer ter você aqui. Van, foi um prazer falar sobre esse assunto aí e que mais mulheres sejam incentivadas a se candidatar, Verdade, né? É isso. Angélica, obrigada. Adorei a participação hoje no programa, aprendi Obrigada. cada vez mais, um pouquinho mais sempre. Renata, sucesso, te Obrigada. desejo ainda mais sucesso, seja sempre bem-vinda. O Tricotar está sempre com as portas abertas. Eu aí agradeço, pra te eu receber. agradeço, te falo mesmo, Vanessa, muito obrigada pelo espaço e sempre que você precisar eu estou à tua disposição. Venha Obrigada. sempre, venha. E é isso, a gente vai ficando hoje por aqui. Semana que vem tem muito mais. Vamos dar um tchau lá na cama.